Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Cine Catálogo, mais uma quinta-feira com os meus amigos aqui presentes. Como o senhor tá, senhor Caio? Tudo bom? Olá, pessoal. Eu tô bem, tô bem. Baita filme aí que nós assistimos. Baita discussão aí que a gente vai ter também, eu acho. Vamos tá vendo, né? Vamos ver o que acontece. E também com meu amigo Gus. E aí, Gus? Tudo certo por Salve, aí? rapaziada. Tamo aí, né? Senhor Pinto. Pois bem, Ah, não. senhor Pinto. Desculpa. Acabamos de assistir ao filme Exótica, de 1994, um filme canadense do diretor Atom Egoyan. É Isso. assim que fala, É Caio? isso aí. Esse que é o nome do rapaz? Atom Egoyan. Pois bem, acabamos de assistir essa peça aí do cinema canadense dos anos 90. Acho que eu nunca tinha assistido um filme canadense também, quer dizer, não inteiramente canadense, né? Porque sempre tem umas parceriazinhas, coisas assim. E foi uma experiência, né? Uma Uma grande das. experiência. É uma das. E daí, alguém quer chegar de sinopse? Alguém tá na bala? O Caião que colocou aí o filme. Parça, eu faço assim. A gente pode fazer meio conjuntamente, né? É, Só alguém pra dar o start. mano, é porque cara, eu nem sei como começar, assim, porque ele. Vamos lá, né? Tem esse. Cara, Pô, ele é muito eu acho que a estranho. gente pode. A gente pode falar exatamente a partir do título, né? Que o Exótica é esse clube de striptease, Isso. esse lugar legal pra juventude, onde os nossos personagens vão se encontrar. E Ou mais ou menos isso. é isso. O filme ele foca assim, principalmente, né, eu acho que a gente pode falar que o personagem principal é o Francis, né, que ele é um auditor fiscal, né, da Receita Federal do Canadá. Uhum. E ele vai muito nessa boate, né, striptease nesse clube, porque tem uma dançarina lá que ele tem um hiperfoco nela, que é a Cristina. E ela dança com um uniforme escolar, assim. E tem o Eric, né, que é assim, uma criatura deplorável, né, que é o DJ da boate. E ele é ex-namorado dessa menina, da Cristina. E aí, enfim, ele tem ciúmes dela, né? Ele gosta de ver ela dançando pro Francis. E aí, conforme o filme vai passando, a gente vai descobrindo um pouco mais a ligação entre esses personagens. E tem o nosso amigo Thomas Pinto também, que eu esqueci de falar, mas ele também é um dos. Thomas Pinto. Ele também é um dos protagonistas, ele cuida de uma loja de animais exóticos. E assim, o Francis, ele justamente ele tá no trabalho dele de auditor fiscal, ele tá investigando essa loja, né, um esquema de tráfico de animais exóticos, que a gente só vai descobrir lá na frente do filme. Eu queria que o filme, inclusive, é uma crítica, né? Já vou fazer a primeira crítica. Eu queria que o filme tivesse falado isso antes. A gente só foi descobrir isso no final. Uhum. Então, é isso. Acho que deu pra entender. Boa. Deu. Eu acho que perfeitamente, Caio. A história base é essa, né? Isso. E, e é até meio confuso, assim, no começo do filme, porque você vai passando de personagem em personagem até você entender o que tá acontecendo, quem que é quem, dá uma demoradinha. É. Tem uns outros personagens de apoio ali, né? Na verdade, acho que é mais tem a filha do amigo dele lá, que eu esqueci o nome. Tem a Tracy, aí tem o amigo dele, aí tem a mulher lá que é dona do clube de striptease. Então, É. tem outros personagens que são secundários, mas que você vai conhecendo ali e você fica meio perdido, né? Quem é quem, o que tá acontecendo. Bom, eu acho que a partir disso dá pra gente ir para umas questões mais pontuais. Eu acho que um ponto interessante de se falar é que o Francis, ele frequenta, né, esse clube de striptease, e ao longo do filme, como o Caio bem falou, a gente vai entendendo bem por quê, mas não tem tanto a ver com um desejo sexual, né? Na Isso. verdade, o filme, ele
ele usa o espaço sexual ali do clube de striptease para discutir outros temas, né? Então, por mais que tenha a nudez, que tenha a questão do clube de striptease, não tem nenhuma cena de sexo, né? Não tem nada assim nesse sentido, só o strip mesmo. E sem a possibilidade do toque. Então é um filme que ele vai usar mais esse espaço num sentido de provocação, assim, de subverter esse espaço do que realmente o que se pensa, né? Até eu falei sobre que tipo de Dogs Don't Wear Pants é isso, mas não é bem isso, assim. É uma coisa um pouquinho diferente. E é isso. E então, aqui mais que... E você, Gus, o que você achou dessa experiência, assim, de forma geral, antes da gente Cara, falar de algum ponto específico? eu gostei, eu achei interessante. O filme vai explorando o desejo muito além do que a gente pensa, né? Assim, porque quando a gente. Assim, vou ser sincero, né? Quando a gente viu o filme, a gente falou, caralho, vai ser um pornô chanchada canadense. Sim, pelo menos eu É, pensei isso. E, não, tipo, porra, certinho. tá longe de ser isso, tá ligado? O, Uhum. como o Vitinho meio falou, né? Existe um outro objeto ali que não o sexo, né? Dentro daquele clube. Porra, tem tanta coisa pra falar sobre esse filme, mas assim, num contexto geral, ele explora muito Uhum. bem esses contextos e essas relações da psique humana, assim mesmo. Eu Sim. gostei bastante nesse quesito. Eu acho que foi unânime aqui entre a gente que a gente achou que talvez o filme pudesse ter desenvolvido melhor os personagens. Talvez, não sei. Sim. Sim. Deixou algumas. É. É que teve algumas. Isso, teve algumas subtramas que ficaram meio jogadas, assim, né? Que não deu Então, tempo aí de. parece que eles foram mais pro final ali, né? Como você bem falou. Eles falaram, tipo assim, vamos começar a jogar as coisas aqui logo que tá acabando o filme, tá ligado? Então, Nossa. mas eu Sim. acho que. Eu acho que, especialmente essa questão dele ser um auditor da Receita investigando esse esquema ficou muito É, jogado, assim. mano. Tipo, acho que esse que foi o principal aspecto. Porque ele só vira e fala assim, então, eu estou te investigando, a gente já sabia de tudo isso. E agora, como eu já sei e como eu tô precisando de um favor seu, eu vou passar por cima disso se você quebrar um galho pra mim. Tipo, ficou muito jogado, É. assim, porque é uma coisa importante pro roteiro, né? Hum. Essa conexão do Thomas e do Francis é importante pro fim da história. E então ficou uma coisa meio atropelada, né? Mas assim, é uma coisa realmente gritante, assim, quando você tá assistindo, mas eu gostei na média do filme. Né? Pô, Achei bem e interessante. falando do Thomas, né? Tipo, aquela. Aquele bagulho dos ovos ficou por aquilo mesmo, né? Assim. É, né? Eu É, achei. verdade. Aliás, todo esse personagem ficou meio. É Ele ficou meio sem começo e o fim, plot assim, né? inteiro Tipo, dele ficou meio jogado e também é. não se preocuparam em finalizar e é isso aí. E também não ficou muito claro pra mim se ele teve utilidade no fim ali ou não, né? Porque ele entra lá no clube de striptease, vai lá conversar com a Cristina, mas acaba que o Eric sai ali, né? Tipo assim, É, o encontro do Francis e do Eric no final ali não parece que teve qualquer influência dele, né? Só serve pra ele ir lá naquele momento e escutar a história do Francis a partir dos outros personagens, né? Mas assim, pra fim de roteiro mesmo, não teve utilidade nenhuma ali no clube de striptease, né? é. Não mudou, acho que muita coisa. E daí uma coisa que eu queria trazer, né, mais pro começo do filme, quando começou e tem ali o Francis no clube de striptease, e aí ele fica nesse lance com a Cristina que usa roupa de adolescente, aí depois mostra ele no carro lá com a filha do amigo dele, aí automaticamente a gente já tava, puta, vai, Nossa, vamos mano. assistir aqui, estamos vendo um filme, qual que era o nome do filme lá que a gente pisou em ovos aqui para discutir, esqueci o nome agora. Ah, o Mysterious Mysterious Skin, Skin, né? né? Caraca. Então, estamos vendo aqui um pedófilo novamente. E claro que o filme faz esse propósito, Sim. né? Ele deixa tudo isso bem esquisito, porque ele vai demorar pra te entregar essa informação. Mas daí, essa é a grande questão, né? Você começa o filme achando que ele vai tratar de temas sexuais, alguma doença, patologia, ou mesmo a relação do fetiche. E na verdade, no fim, é um filme sobre luto, né? É, E luto e substituição, né? Projeção, acho que o Gus Sempre falou, não sei, em algum transferência, momento. né? Mas né?
Isso. Mas ele acaba vendo nessa stripper que se veste como um adolescente, assim como na outra menina que é filha do amigo dele, essa projeção da filha que ele perdeu, né? Aliás, ele tem uma história horrível, né? Nossa O Francis, senhora. assim, tudo que podia dar errado na vida dele deu. E Porra. basicamente. Bom, assim, essa parte também eu não sei se ficou tão claro pra mim. Tipo assim, a filha dele definitivamente morreu, mas eu não sei se eu entendi exatamente se tem uma razão. Acho que foi só um crime meio, sei lá, de algum maluco Foi mesmo, né? Um Sim. maníaco, um assim. crime mórbido, assim, só porque sim. E daí ele foi acusado de ter sido ele a praticar o crime e chegou a ser preso e tudo mais. Depois pegaram o cara, mas daí nesse meio tempo ele também veio descobrir através da investigação que a mulher dele estava traindo ele, que provavelmente a filha dele nem era dele mesmo. E, enfim, o cara passou por poucas e boas, então ele ficou meio fudidinho da Mano, cabeça, né? traindo E ele por isso com que o ele tem irmão aquela cara dele. de psicopata. Tem isso ainda. É. Exatamente. Mais uma camada foda, né? E daí o filme ele vai colocar o erotismo do clube de striptease nesse lugar do emocional, né? Tipo, vai fazer essa. Não é bem uma inversão, mas vai colocar esse suporte emocional que ele busca no erotismo, né? Uma coisa bem, sei lá, freudiana, dá pra dizer, lacaniana, talvez. Uma coisa meio doida de se explorar, na verdade, mas muito interessante, sinceramente. Assim, eu gosto como o filme explorou bastante essa questão do exótico mesmo, né? Do que é exótico, Hum. de como infelizmente cada pessoa vai reagir de uma forma às suas dores, né? Então, assim, por mais que, por mais que possa parecer fácil e a gente achar esquisito a forma como ele reage às dores dele, né? Tentando viver a vida dele normalmente e esse sentimento entre o desejo e a culpa, né, de tudo que aconteceu, eu acho que, tipo, por mais que ele projetasse a filha na Christian, como é que é o nome dela? É Christine. Christine? É, Não, é. não sei, É não, Christine ou Christine? não lembro, enfim. Acho que é É Cristina mesmo, Christine. né? Christina. Sim. Por mais que ele projetasse a filha na Cristina, né, tipo, eu senti que ainda assim ele tinha algo de querer proteger ela, né? Uhum. E é como se ele não Uhum. pudesse falhar novamente, entre aspas, em proteger algo importante pra ele, né? Em proteger algo que é especial pra ele. Tanto que ele cita nessa questão de perder, que ele cansou de perder as coisas que eram especiais na vida dele. É. E, e voltando mais ou menos do que eu tava falando, dessa questão do exótico, né? Porque tem essa questão do animal exótico dentro do filme, né? As araras azuis, a loja do Thomas lá, que em teoria ele vende animais mais exóticos mesmo. E, e também ele está relacionado ao contrabando, né? Enfim, eu acho que o filme explora essas questões, né? Do ser exótico, né? Do ser estar aquém da própria natureza, mas ainda assim ele age conforme a naturalidade dos seus próprios sentimentos. Então, assim, por mais que eu esqueci o nome dele, velho. Porra, eu sempre deixo aberto aqui a página do filme pra não fazer essas cagadas. Pera aí. Qual deles? O humano mesmo. O Thomas, o Francis, Caralho, o calma. Eric. É o Francis? É o Francis. É, Francis. por mais que o Francis ele tenha a sua natureza alterada, né, por um evento traumático, uma sequência de eventos traumáticos, né, ele ele não se deixa abalar completamente, né, na verdade, ele se abala, mas eu acho que, em tese, é como ele falou lá, né, durante o filme, eu acho que quando ele entra pela loja na primeira vez, ele fala, eu não achei que eles não eram resistentes, né? Eu- É. e ele fala isso dos animais exóticos, né? E é basicamente isso, assim, que eu acho. Que como o filme vai trabalhando isso e como a boate tem toda essa temática, assim, né? De como se fosse um zoológico mesmo, né? No meio, É. os homens
curtindo a própria natureza e sendo observados através daqueles vidros, e tem essa questão da observação através de vidros, né? Vidros Sim. no filme. Eu gostei disso, eu gostei como o filme desenvolveu e gerou essas reflexões. E assim, tem essa questão, né, do filme e tal, mas o que mais me preocupou mesmo é que É, eu acho que no final, por ter ficado tão jogado, eu acho que o filme ele quis esfregar muitas coisas da nossa cara, né? E eu acho que no começo ele É. tava fazendo um trabalho muito legal, assim, de induzir a gente àqueles pensamentos. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas assim, Sim, eu Aham. acho, concordo. eu acho que o filme tava fazendo um bom trabalho em mostrar as coisas pra gente aos poucos, assim, mas eu acho que teve pouco tempo. Infelizmente, acho que teve pouco tempo para poder continuar nesse ritmo gostoso, assim, de ir apresentando as Uhum. coisas aos poucos e, e gerando esse ritmo legal mesmo, assim, né? De não querer esfregar tudo na nossa cara, mas também não fazer um completo suspense, né? Que eu gostei desse ritmo de descobrindo a história aos poucos, sabe? Entre os flashbacks, você entendendo que o background da história, né, é todo o mesmo, tá ligado? É como se todos eles estivessem no É, mesmo ambiente. E estavam, tá ligado? Se você for parar pra pensar direito. Mas aí tu vai vendo o após, né? Como se fosse o após esse evento traumático e você vai acompanhando essas questões. Enfim, gostei muito, falei demais já, gostei muito e um excelente filme. Boa, boa. É, eu gostei dessas nuances que você trouxe sobre a questão do exótico, uhum. né? Eu acho que eu não tinha olhado tanto pra isso, assim. Assim, eu acho que, assim, o filme, ele realmente ele vai contando aos poucos e tudo mais, e falta um tempo aí pra colocar mais algumas coisas, mas ao mesmo tempo que eu acho isso, eu acho que ele acabou sendo um pouco redundante em algumas coisas, assim, tipo, de mostrar, né? É, especialmente no que diz respeito à história da filha e da esposa, né, dele, assim, eu achei que ele fez muita questão de mostrar o que aconteceu, assim. Tem uma hora que você já entendeu, né? Mas ele ainda precisa fazer toda uma divagação sobre esse acontecimento. E aí tem a revelação final do Eric ali, tipo, ah, fui eu que encontrei. Tipo assim, É, eu acho que eles usaram meio mal o tempo em alguns pontos, assim. Eu acho que tinha coisa que poderia não estar e poderia ter adicionado outras que ficou faltando, sabe? Não que isso tire o mérito do filme e tudo mais, mas eu senti uma certa redundância, assim, em algumas coisas, né? Que nem, é legal porque ele te induz legal ao pensamento, a toda a história, né? Não à toa quando teve aquela quando mais pra frente quando apareceu a cena do Eric e da Cristina ali na procura, né? Já deu pra a gente amarrar bem a isso. história no sentido, todos eles se conhecem, fazem parte ali, estão buscando a menina e tudo mais. Então assim, já era uma coisa que dava pra pescar implicitamente, mas eles precisavam mostrar diretamente e tal. E então assim, eu acho que funciona, mas poderia ter pensado melhor esse tempo, né, do filme. Uhum. E daí outra dois pontos, na verdade. Um mais idiota é que uma brincadeira que a gente fez, mas que é uma coisa interessante do filme, é sobre o excesso de sexo no ar, né? Tudo muito sensualizado, todas as falas dando abertura a interpretações maliciosas. E eu acho que isso faz parte, inclusive, dessa coisa de tirar a questão erótica do campo do incômodo, né? Uhum. Tipo, usar a forma erótica para falar de outros temas, né? Isso vai aparecer em outras formas do filme, mas essas falas todas assim que em contextos sérios, né? E tipo, meio que tentando dizer pra gente que tipo dá pra conviver as duas coisas juntos, sabe? Que não são opostas, que o erótico ele não tá tão longe assim dos sentimentos, dos outros sentimentos da Sim. vida, né? Pelo menos eu pensei um pouco dessa forma. E o outro ponto dessa minha fala que eu queria trazer é sobre uma coisa que a gente observou também durante o filme, mas é que eu acho que é importante frisar, que ele constrói muitos personagens interessantes, né? Todos os É. personagens são interessantes, tem múltiplas camadas, tem lados muito diferentes, né? O Francis, que é o principal, a gente vê ele de um modo meio psicopata ali, depois você percebe que ele é um cara extremamente vulnerável, É. né? Que
tem ali todo esse background. A Cristina, ela tá num lugar bem interessante, assim, no aspecto de ao mesmo tempo dela ser esse objeto do Francis, de ter de cumprir esse papel, ela também tem uma certa autonomia, né? Uma certa. Não diria autonomia, mas assim. Ela tá ali dentro de num contexto de striptease, mas ao mesmo tempo ela exerce um domínio, né? Tipo, tem umas camadas ali dentro da personagem dela, de estar ali dentro daquele espaço meio que por vontade. Enfim. E o próprio Eric, por mais que ele seja chato, né, no filme, assim, com raiva dele, ele tem todas essas coisas de ter os ciúmes, mas também de ter esse fetiche, né, em observar e exercer esse papel ali de narrador, de DJ, de estar sempre observando, mas ao mesmo tempo não conseguir consumar um amor, né, ao mesmo tempo ter esse amor perdido, por assim dizer, né. E, enfim, aí o Thomas que é esquisito, né, o Thomas, não tem muito o que dizer do Thomas, ele é mais esquisito mesmo. Então, personagens muito interessantes, né? Que daria pra expandir pra muitas coisas, né? Que aí eu acho que também essa possibilidade tamanha de expansão acaba gerando essa sensação de que poderia ter mais, né? Poderia ter sido melhor Sim. explorado. Mas eu acho que quem sofre mesmo com isso, especialmente, é o Thomas. É, Assim, eu acho que ele é o que fica mais prejudicado dentro dessa lógica, né? porque ele tinha um E. potencial pra ser um pouquinho mais. Eu achei até que eles iam fazer alguma coisa com aquele bagulho de, tipo, das entradas, né? De balé, que toda vez os caras se É oferecem verdade. e aí, tipo, ele acaba pagando pros caras, mas tipo, não acontece nada. E aí o cara que ele de fato vai fazer alguma coisa é um cara que ele acaba não pagando, né? Que é um cara que tava ali, mas pra investigar ele também, né? Que era o mano Uhum. do aeroporto lá. Ele acaba sendo um desses animais exóticos que Isso. ele comercializa, né? Tipo, ele tá meio fora ali da parada. Mas enfim, bastante camadas mesmo o filme. Nem não tava esperando tantas coisas assim. E, e mais um comentário, já que eu já tô falando um monte. Eu acho que toda essa coisa do clube de striptease, o Gus falou muito bem sobre essa emulação de um ambiente exótico, né? Literalmente o nome do lugar. Meio selvagem e tudo mais. Ele mostra muito essa coisa desse, como que eu posso dizer? Ele é um, um exercício ali sobre a vida. Acho que até hoje em dia, né, falando de tecnologia, de Instagram e tudo mais, dá pra pensar um pouco essa coisa, que é um ambiente ali que tudo é meio falso, né? Tudo é performático e tem a narração e a indução à venda, e daí tem aquela relação entre o cliente e a stripper, mas que não pode encostar, não pode chegar a ser, e as projeções. E então tudo ali é meio dúbio, assim, né? Tudo é verdade, mas ao mesmo tempo é mentira, né? Tem todos esses jogos emocionais e a coisa de ver por trás de vidros. Então, assim, tem muitos símbolos aí dentro desse ambiente que representam um pouco essa coisa da pós-modernidade, né? Essa coisa de tudo ser meio relativo e subjetivo e tudo mais. Então acho que o filme, ele, pra um filme de 94, ele já tinha antecedido aí algumas discussões de forma bem interessante, né? Já trouxe uns pontos bem interessantes mesmo. E daí, Caio, tem mais alguma coisa assim, mais pessoal ao senhor? Mano, é que esse bagulho que que você acabou de falar, eu tava estudando sobre isso, sobre essa questão de projeção, justamente, né? De como, especialmente naquela época, né? O filme é de quando? É 98, 95? 94. 94. Então a gente tava na metade dos anos 90. Você tinha um boom de televisão, né? E a gente tava começando a ter essa questão de, tipo, da TV, de não só mais a TV e o rádio também, a gente estava ali no começo da internet, então você tinha mais lugares ainda para se projetar, tá ligado? Para se meio que alienar, tá ligado? Então é Uhum. muito interessante isso. E é legal que logo no começo dessa discussão o cara já implantou isso no filme dele. Mas, enfim, assim como vocês, eu gostei muito.
do filme. Eu achei muito louco também essa associação de exótica, quase como se fosse um zoológico, né? Porque você tem esse caminho de espelhos falsos, né? Que o Eric utilizava também para ficar ali, para também se projetar no Francis, porque já que ele não podia mais ficar com a Cristina, né? Ele ficava observando o Francis para matar um pouco essa vontade, né? E, pô, eu gostei muito da transição inicial ali, aquela transição que faz do Thomas pro carinha atrás do espelho, porque também é uma coisa que vai refletir no resto do filme, né? Uhum. É muito interessante, mano. Eu, assim, não conhecia esse diretor Seaton Egoyan, mas, pô, que nem vocês falaram, eu tava gostando do desenvolvimento dele, mas também senti que realmente eles foram, conforme o filme foi passando, conforme o desenvolvimento foi acontecendo, eles foram pensando, putz, mano, eu acho que não vai dar pra desenvolver tudo, hein? Vai ter que apressar isso. E eu acho que, mano, assim, eu acho que até que foi uma saída ok, tá ligado? Eu não, assim, eu não desgostei, não, de como eles finalizaram isso, porque realmente, né, assim, tava todo mundo no mesmo lugar já, né? E eu gostei que a gente até tava falando da Chekhov's Gun, né, da arma de Chekhov, e que a arma lá do pai do Thomas apareceu no começo do filme e ela teria que ser utilizada. Eu gostei que não foi utilizada. Achei uma escolha assim, né? Eu achei interessante que até simboliza também essa mudança na personalidade tanto do Eric quanto do Francis, né? De tipo abandonar essas coisas, né? O Eric abandonar essa hiperfixação nesse hiperfoco na Cristina e o Francis também abandonar esse hiperfoco que ele tem na filha, né? Tipo, seguir em frente. Uhum. Eu achei legal essa representação dos dois se abraçando, mostrando que realmente os dois estão dispostos aí a mudar. Eu só não entendi muito bem Mas aquela cena, a cena do Thomas com a Cristina. No final ali eu não peguei. Eu acho que aquilo Que, ali foi mais eu. pra mostrar e justificar o porquê que ele queria, porquê que ele pagava a. Então, detalhe, só fazendo um disclaimer do que eu vou citar agora, mas eu acho que aquela menina era sobrinha dele, e aquele cara na cadeira de rodas era o irmão dele. Enfim, por causa do isso, acidente, por né? causa do acidente. É verdade. E, Faz sentido. e assim, as pessoas vão falar assim, nossa, mas vocês são burros, e como vocês não perceberam isso? Tipo assim, Mano, o filme ele o, não o mostra filme não isso. fala porra nenhuma, tá ligado? Ele não fala. Ele quer que É, você ele quer descubra que isso. você. É interessante. Isso é legal. É extremamente Isso é legal. interessante, só que, Isso é legal tipo, demais. causa momentos assim. Exato. Que a gente, tá ligado? Aí, tipo, enfim, eu acho que aquilo foi mais pra justificar, tipo, tanto o porquê a Cristina parou, né, e foi pra vida onde ela se encontrava, né? E nessa vida no clube de strip, né? Que ela vivia num lar disfuncional e você consegue perceber isso por meio do diálogo que ela tem com o rapaz ali, o Nelson. Cadê? O Prince. E também, eu acho que é mais também para justificar do porquê que ele gostava tanto de voltar com a sobrinha dele lá e gostava que ela fizesse perguntas, tá ligado? Porque eu acho que era Uhum. justamente para relembrar esses momentos que ele passava com a Christie, já que a Christie não existe mais dentro da psique dele, né? Uhum. A Christie não existe mais, né? O que existe agora é Tracy, né? A Ele Chrissy vai. que, né, que simula a filha dele, né? Que simula essa culpa Isso. exacerbada. Mas Ah, é isso. Assim, eu interpretei dessa forma. É,
Eu queria dizer que eu ainda assim queria muito ter visto o Eric estirado no chão, morto, mas sacanagem. Eu também, sinceramente. É, não, mas é interessante. Eu acho que o filme ele tem essa. Eu acho que entra dentro mais uma vez dessa coisa que a gente falou de algumas coisas terem tido muito tempo e outras nem tanto. Eu acho que ele consegue ser extremamente didático em umas partes e nada didático em outras, assim. Ele tem esse feito de entregar umas coisas muito diretamente e outras fica completamente no ar, assim. Então, Essa parada do irmão eu acho que dele realmente é uma questão. fica muito no ar, É. assim. Você pega Uhum. depois, né? A gente percebeu agora, assim. É, verdade. Eu também não tinha nem pensado agora que você falou, que eu falei, nossa, de fato, tem indícios, né? Mano, Pode até estar a aí, cena, quem sabe, a é cena que a verdade. gente vê que ele é cadeirante é muito boa também, porque a gente encontra eles É, no primeiro momento, tipo, no meio de uma conversa, não é nem no início de uma conversa, é no meio de uma conversa. E aí, de uma cena depois, quando a menina tá falando com o pai, aí, tipo, aí a gente vê ele na cadeira, a gente nem percebe que ele tá numa cadeira de rodas, mas o tempo inteiro o plano, tipo assim, se a gente vê de novo, a gente vai ver que ele tá numa cadeira de rodas, mas é sim. engraçado, ele se movimenta e você percebe. Assim, É, sensacional, mano. Essas partes assim são muito boas, mas realmente eu concordo com você que em algumas outras coisas eles, sei lá, escolhas, né? uhum. Bom, antes da gente ir pras notas, já que a gente já tá com 30 e poucos minutos, só fazendo umas pontuações a nível técnico, né? Como o Caio bem falou agora, a direção é muito boa, né? Todas essas coisas, como não só direção, mas edição e montagem e tudo mais. Uhum. Tem muitas coisas muito bem feitas, né? Pra te colocar nesse lugar, por exemplo, essa questão da cadeira de rodas, né? A gente também deu um destaque muito grande pra trilha sonora, né? Ele traz umas músicas, uns sons muito diferentões, né? Muito malucos. Então, tecnicamente, definitivamente um filme bem diferentão, bem legal, bem interessante. Ele tem música libanesa E. ali, quando a Cristina começa a dançar, sempre Uhum. toca uma música libanesa, ou aquela música que você falou também. Como que é o nome do moço? Do Leonard Essa Cohen, aí, né? essa aí casou perfeitamente, né, Foda. com o filme, sei lá, não sei explicar por quê. Uhum. É. E a própria montagem do filme, né? No sentido de ter essa fragmentação da história, do que vai ser contado primeiro, como é que vai chegando a Sim. informação, querendo ou não, dá um trabalhinho legal fazer isso aí, né? Uhum. Então, tecnicamente, muito bom também. Filminho interessante. Podemos ir para as notas, então? Bora. Tá liberado? Liberou. Com certeza eu vou ouvir depois desse episódio e falar, nossa, tinha tanta coisa que dava pra ter falado, mas. Deu pouco tempo, cara. Não tem jeito. Pois é, pois é. Caras, assim, como sempre, é o momento que eu mais adoro, assim, o momento que eu sempre gosto de fazer, que eu tenho uma certeza do que eu tô fazendo. Eu tava muito focado nessa questão do problema do roteiro, mas depois da nossa conversa eu acho que eu não me importo mais tanto assim. E eu estou apto, assim, eu acho que é um filme que vale uma segunda assistida pra pegar outros símbolos, mas eu acho que eu estou apto a dar 4 Cara, estrelas pra perfeito, esse É filme. é isso. isso. O que vocês Eu acham? acho É isso. perfeitamente colocado, 4 estrelas. 4 estrelas sólidas. É Sólidas, isso. solidíssimas. Boa. É isso. Maravilha. Como é bom a Cara, eu unanimidade, tava né? pensando justamente É. 4 estrelas, mano. Eu pensei que você ia dar É, menos, mano, eu eu, também. eu pensei que você ia dar menos. Eu falei, cara, acho que o Vitinho vai dar uns 3,5, 3, 4. Eu também achei, Eu mano. tinha, eu tinha pensado em 3,5 por causa dessa coisa do roteiro, né? Porque eu tinha achado meio pá. Mas aí a gente começou a falar, e os símbolos, todas essas metalinguagens aí, eu pensei, de fato é um filme que tem bastante valor, vale as 4 estrelas. É isso. Perfeito. Maravilha, então. Perfeito, gente. Como é bom, né? Perfeito. Sem debate. Não Coisa tem boa. jeito, né? Isso aí, galera. Então a gente fica por aqui. Até a próxima semana que vem. Muitos beijos aí, galera. E até logo. Falou! Falou! Beijo.